Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é a nossa segunda edição, nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Já trouxemos na primeira toda a entrevista do Gary Medel, tá? Com uma repercussão muito legal, o torcedor gostou de ver, né, de ouvir e saber que parece que o Vasco agora tem, como a galera gosta de falar, um novo pitbull. Mas estou ao lado de uma fera aqui, meu querido Bruno Gentili, porque vou trazer mais notícias do Vasco, outras notícias de outro clube, de outros clubes, no plural, até porque nós temos. Agora, eu quero trazer um vídeo muito interessante da CBF TV, com o árbitro Wilson Seneme, ex-árbitro, hoje presidente da comissão, junto com outros profissionais, explicando, traçando as linhas do VAR na questão do Gabigol. Quer ver? Deixa eu provocar aqui. O que você achou do lance? Primeiramente, boa noite a Boa todos noite. que nos acompanham, todo mundo ligado aqui no Wellington Campos FC. Achei duvidoso, mas depois vi algumas imagens que parece que realmente o Gabigol estava na frente. Mas na hora, eu achei que o ângulo usado pela comissão ali de arbitragem de vídeo foi o pior de todos, na verdade. Aliás, gente, não é só para o torcedor do Flamengo assistir. Você concorda, Gentili? É para todas as torcidas, porque, queira ou não queira, o VAR é um fato novo no futebol. Concordo, acho que quanto mais a gente conseguir esclarecer, né, como você falou, o vídeo vai ao ar daqui a pouquinho, quanto mais a gente conseguir esclarecer como é feito, quais imagens são utilizadas, quais imagens tem à disposição, né, cada árbitro de vídeo ali na cabine e tudo mais, acho que fica mais claro para o torcedor não só entender como funciona o VAR de uma forma geral, mas também quais imagens cada um dos árbitros ali da cabine tem à disposição e como deve ser feito o melhor procedimento. Né? É isso aí. Olha, o vídeo é sensacional. Ele é muito esclarecedor, porque o que eu já ouvi daquele lance, o Flamengo, inclusive, proibiu seus jogadores, a comissão técnica, de dar entrevista, né, pé da vida com a arbitragem. E não vou tirar a razão do Flamengo, até porque é um lance muito interessante. É por isso que nós vamos trazer esse vídeo também. Então, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Faz um joinha aí. Galera, O likezinho. o like, esse joinha é importantíssimo para o YouTube entender que o nosso canal é legal, que os nossos vídeos são importantes e possa recomendar para aqueles que gostam de vídeos esportivos também. Tá bom? Me ajuda aí. Dá o like, se inscreve. Roda a vinheta! Legal, minha gente. Sem dúvida, uma quinta-feira complicada em várias regiões do país por causa da mudança de tempo, ciclones e tudo mais, né, Bruno? Uma mudança climática complicada. Ontem, né, quase que o jogo do Bahia e do Grêmio não aconteceu. Atrasou em 1 hora por conta das fortes chuvas e tempestades. O próprio prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, já tinha solicitado à CBF o adiamento, né, o cancelamento da partida naquele dia. Acabou acontecendo tudo da melhor forma possível, ninguém se machucou, não aconteceu nada, mas é sempre importante a gente ficar alerta porque o mundo muda cada vez mais, né, com aquecimento global e tudo mais, então é importante a gente ficar sempre seguro e respeitar as previsões dos especialistas. Né? E Santa Catarina, no sul do país, também viveu problemas, e tanto que a CBF adiou 2 jogos da Série B, porque 2 times catarinenses, a Chapecoense, lá em Chapecó é complicado, eu nunca fui a Chapecó, mas me lembro que os times, principalmente na Série A, quando iam jogar em Chapecó, saiu com 2 dias de antecedência para chegar, para não ter problema. Isso, e já teve até caso, eu não lembro agora qual foi o clube exatamente, que chegou a ensaiar uma ida para Chapecó, mas por conta das fortes chuvas teve que voltar. Porque Se não me engano, foi o São Paulo que teve que ir a Porto Alegre de avião e depois de ônibus chegar... Isso, teve que fazer uma manobra gigantesca. Teve um dos times que nem sequer conseguiu ir. Aí a partida foi adiada, aconteceu em uma Série A, eu não me recordo qual edição, mas realmente, como você falou, a questão do clima, ela importa muito para essas regiões assim do sul do Brasil, que são as regiões mais próximas de outros países e, consequentemente, de climas mais diferentes
do que a gente está acostumado aqui no Rio e nessa região do Sudeste, né? É isso aí. Então foram adiados os jogos Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense, que seria amanhã. Esse jogo ainda não tem uma nova data. O mesmo acontece com CRB e Avaí. O Avaí também não conseguiu voar para a cidade de Maceió. Alagoas também sofrendo aí com as chuvas. Fica a minha solidariedade ao povo alagoano também. Bem, gente, deixa eu trazer então mais notícias do Vasco da Gama. Nós temos o vídeo na íntegra do Gary Medel. Você gostou da apresentação dele? Eu adorei, viu, cara? Eu também gostei. Acho que todo torcedor vascaíno, apesar da fase ruim que o Vasco vive, deve ter gostado muito das palavras que o Gary Medel usou. É um jogador experiente, 35 anos. Eu acho que um ponto muito positivo dele e que foi explorado na coletiva e também assim que o Vasco demonstrou interesse é a versatilidade dele. É um jogador que atuava no meio-campo há um tempo atrás, com o passar do tempo, até por conta dessa falta de vigor que você acaba não tendo a partir do momento que a sua idade vai avançando um pouco mais. Ele tem 35 anos, é experiente, passou a atuar de zagueiro, principalmente na seleção chilena. No Bolonha da Itália foi muito bem, até perder a titularidade ali no início da atual temporada europeia, mas é um jogador que pode ser muito útil para o Vasco, não só na posição de zagueiro, como eu disse, mas também no meio, caso o novo técnico, né, o Ramon Dias. Ramon Dias. Dias melhores virão. Isso, dias melhores virão, noites também, e jogos melhores virão, com certeza. Principalmente. Principalmente. Eu acho que ele vai conseguir ajeitar o time do Vasco. O Serginho já estreou, foi bem. O Maicon já estreou. Tiveram atuações consideradas razoáveis para uma estreia. Não foram por conta deles que o Vasco perdeu para o Cruzeiro, longe disso. Mas acho que o Vasco já deu uma encorpadinha com esses dois. Já deu uma encorpada em setores diferentes. Um na zaga, outro no ataque. Vem o Medel agora. Pode ser usado na zaga ou no meio. Ele disse que o Ramon é que vai escolher. E ele disse que o Ramon que vai escolher. Ele chegou a falar que ele já jogou contra o Ramon, então parece que ele já entende mais ou menos como que o Ramon gosta do time. Disse que o Ramon pediu para o time ser mais intenso, ter mais a posse de bola. É o que a gente já vinha falando aqui no seu canal, né, Wellington, há um tempo. Eu acho que à medida que esses reforços forem chegando, ainda mais reforços do nível que o Medel tem, de um jogador renomado no futebol internacional, é o jogador com maior jogos pela seleção chilena na história, são 155 partidas disputadas pelo Chile. Eu acho que o Vasco vai engrenar, óbvio, não engrenar para ser campeão brasileiro, para, quem sabe, até conseguir uma vaga na Libertadores. O campeonato do Vasco é de 46 pontos. Exatamente, é não cair. Nesse exato momento é isso, é livrar o pescoço. Com certeza. Tem que ser assim como era o Botafogo ano passado, só que o Botafogo conseguiu dar um passo a mais. Mas a partir daí, em cima do que você está falando, tudo é lucro. Tudo é lucro, exatamente. O primeiro passo e único, por enquanto, que o Vasco tem que ter foi como você falou, é não cair. A partir daí... Fincar o pé na Série A. Fincar o pé na Série A, não deixar o fantasma da Série B assombrar de novo, até porque agora é SAF, coisa que não era antes nas outras vezes que o Vasco acabou rebaixado. E aí sim, você ir galgando devagarzinho outras metas, outros objetivos. Agora, fica o questionamento, será que o Vasco vai conseguir trazer reforços, mais reforços, melhor dizendo, desse nível do Medel, nessa janela? Não, tem que trazer. Para trazer por trazer não adianta. É isso. Pegar jogadores desconhecidos e que sejam apostas, talvez não seja o ideal para o Vasco nesse momento. Não. Agora são contratações pontuais. Está precisando um 10, traz um 10. Está precisando um 5. Está precisando um 6, traz um lateral. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a prioridade do Vasco, e a gente já vê que tem sido assim nas movimentações recentes dos últimos dias da diretoria, é esse camisa 10, que está em falta desde a saída do Nenê, a gente pode dizer assim. E se a gente for colocar de uma forma um pouco mais direta, desde o início do ano, porque o Nenê já não vinha sendo titular com o Maurício Barbieri. O Alex Teixeira nunca se firmou ali como 10, criador. Fez um ano de Alex Teixeira no Vasco. Infelizmente, a gente esperava mais do Alex e com certeza ele esperava mais dele. Com certeza. A torcida esperava mais dele. Ele não chegou a render nem nessa de 10, nem na ponta, que foi como ele surgiu no Vasco e virou ídolo da torcida. O Gabriel Peck chegou a figurar por ali, mas também não é a dele. A gente sabe que o Peck rende muito mais pelos lados. Então eu acho que a mudança do Vasco nesse ano passa muito pela chegada de um camisa 10 que chegue para ser titular e que faça essa bola chegar lá na frente, que inclusive tem sido o que o Pedro Raul não tem conseguido, né? Fazer gols quando a bola chega, ela chega muito pouco, é verdade, mas quando chega ele não tem aproveitado. Então, acho que uma coisa interfere na outra. A falta de um camisa 10 interfere na produção inteira do time do Vasco. Muito bem. Eu não quero fazer um vídeo longo, gente, porque o vídeo da arbitragem ele tem em torno aí de 12 para 13 minutos. Então, já estou adiantando,
mas ele é imperdível. Estou deixando ele para o final para que vocês comente, fiquem à vontade. Deixa eu trazer uma notícia que eu apurei no STJD hoje. O Vasco vai pedir efeito suspensivo amanhã dos 2 jogos que faltam para cumprir de portões fechados. Mas por que, Edson? Se tomou 4. É que a Lei Pelé te autoriza ou te beneficia com o efeito suspensivo quando você cumpre a metade da pena antes do julgamento em última instância, no caso do pleno do STJD. Então, o Vasco vai pedir. O não já é certo. Então, pede, quem sabe libera, quem sabe no domingo, dia 23, tenhamos público em São Januário, na estreia do Ramon Dias, na estreia do Medel, enfim. Agora, o torcedor, a galera tem que esquecer esse ano político aí e colaborar com o Vasco da Gama também. Já que eu falei do tribunal, Catatal, Igor Catatal. Cara, eu fico triste em dar esse tipo de notícia, porque é um jogador que a gente viu chegar do Madureira, cheio de sonhos, fez um campeonato bom pelo Vasco, fez um belo campeonato lá pelo Sampaio Corrêa e daqui a pouco está nas páginas policiais com envolvimento com negócio de manipulação de resultado. O que aconteceu? Foi confirmada a eliminação dele do futebol, R$70 mil de multa. O STJD mandou a CBF informar a FIFA para que informe aonde ele esteja jogando, se não me engano, acho que é no Vietnã que ele está jogando, um troço assim, para que ele não jogue mais profissionalmente. Olha o tamanho do prejuízo. Eu não sou de falar palavrão, principalmente em microfone, mas olha o tamanho da M que ele fez, da meleca que ele fez na vida dele, em cooptar outros atletas para participar de esquema de apostador. Não entra nessa não, gente. É fria. Olha aqui, os outros jogadores. Mateuzinho, que foi com a mãe foi com ele, chorou lá o tempo todo no ombro da mãe. Mata a gente do coração. Mas, meu filho, para que você fez isso? Não compensa o dinheiro que você ganhou, se é que ganhou. Olha o que você fez com a sua carreira. Mateuzinho, Paulo Sérgio e o André Luiz, 600 dias de suspensão, quase 2 anos e R$50 mil de multa. Fora a mancha que fica no nome. Eu acho que a grande perda, né, Wellington, já que você citou, ela é muito mais emocional do que financeira e muito mais de currículo mesmo. E será que esses atletas têm 50 mil para pagar a multa? Eu acho que se não tiver, arruma, né? Com família, você doaria? Com jogadores. Não, eu não doaria. Então, mas eu acho que... Gente, manipulação de resultado é jogo de carta marcada. A gente não quer que aconteça nada no jogo. A gente quer jogo limpo, fair play. Que seja decidido dentro de campo. Que o melhor ganhe do pior. É isso. E agora, eu sempre costumo dizer que a vida é feita de escolhas, né? Infelizmente, escolhas erradas, mas que vão servir para eles aprenderem a nunca mais fazer isso. E no caso do Igor Catatal, aí realmente uma punição que não tem reversão. O que fica o questionamento. Ele pensando, cara, para que eu fui fazer isso? E o que eu vou fazer da minha vida agora? E quem que não se meteu nessa e vier um convite, não se mete nisso, não. Que você não tem dinheiro que pague a sua dignidade, a sua cabeça no travesseiro, hoje à noite, amanhã à noite, quando você botar a cabeça no travesseiro. Eu estou muito à vontade para falar. Eu tenho 59 anos, se Deus quiser, em outubro, o Papai do Céu vai me dar esse presente, vou completar 60 anos e estou muito à vontade, porque, graças a Deus, todos os dias chego em casa, boto a cabecinha no travesseiro, agradeço a Deus meu dia e com todos os percalços, se é que eles aconteçam, e também com as vitórias, que tem vitória, sim, senhor, a gente vai dormir. Então, meu amigo, minha amiga também, não entra nessa não, que é muita furada. Deixa eu trazer mais informações aqui, gente. O Galo está caminhando forte para virar uma SAF. Quero trazer mais detalhes mais adiante. O Inter, top do Rodrigo Moledo, é a mesma substância do Manuel do Fluminense. E na Comebol, a suspensão dela, o cara não pode nem treinar, não pode nem aparecer no clube. E o Miranda do Vasco sofreu isso aí por mais de um ano. E o Botafogo recebeu uma proposta de R$48 milhões do futebol inglês pelo Matheus Nascimento. Agora, é rico, não achou que é pouco. Agora o Botafogo não tem mais aquela necessidade de vender. Óbvio que como empresa vai ter que fazer vendas, vai ter que se desfazer de jogadores
para o mundo afora, para o exterior, mas é aquilo, pode fazer com um pouco mais de análise. Será que é o momento de vender? Será que não é? No caso do Matheus Nascimento, eu acho que por tudo que se esperava de um jogador como ele, que ainda não desabrochou de uma forma completa, acho que a gente pode colocar assim, eu acho uma boa quantia. Mas como o Botafogo, e como você disse, é SAF agora, eu acho que vale dar uma esperada, vale avaliar se é só o Nottingham Forest da Inglaterra que pretende fazer essa investida. A gente sabe que é um jogador de seleção brasileira de base, participa muito de torneios mundial, sul-americano, das categorias de base. É novo, agora com uma nova estrutura dentro do clube do Botafogo, com o John Textor tendo ali todo aquele aval, não só financeiro como esportivo, ele pode vir a melhorar, talvez ser emprestado para um outro time para depois voltar. Tudo tem que ser avaliado com calma, mas é uma quantia interessante, né? 9 milhões de euros resolve a vida ou não? Bom, eu resolvo todos os meus problemas e arrumo outros ainda. Não vão faltar problemas. Gente, então deixa eu trazer já o vídeo do Wilson Seneme, Péricles Bassols, que é o cara do VAR, nesta comissão de arbitragem. É um vídeo didático. Então não é só o torcedor do Flamengo que precisa ver. Qualquer torcedor vai acompanhar esse vídeo a partir de agora aqui no nosso canal. Estamos aqui no CEAB, que é o Centro de Referência do VAR da CBF, né? Dessa vez, para a gente poder visualizar uma jogada bastante curiosa que nós tivemos ontem no jogo Atlético Paranaense e Flamengo, válido pela Copa do Brasil, né? Das linhas virtuais. Né? E nós vimos nessa jogada uma possibilidade muito boa de aclarar alguns detalhes da construção das linhas. Né? E eu trouxe aqui comigo o Raul, né, e também o Péricles, que vão estar nos ajudando na construção dessas linhas para a gente poder, numa maneira geral, nesse processo de transparência que a CBF tem, passar para o público como se constrói uma linha. Né? Quais são os pontos onde se coloca cada linha, quais são as referências, para o público, de uma maneira geral, ir se familiarizando com essa ferramenta de precisão. Então, nós estamos aqui agora, né, sentados aqui, eu, o Péricles e o Raul, para a gente reproduzir, pelo mesmo ângulo, a câmera de 16:50, que é a câmera oficial de impedimento, né, reproduzir como que o Rodrigo Guarizo, o árbitro assistente de vídeo, traçou essa linha ontem no momento do jogo, né, a linha importante, que no final das contas, isso é importante a gente falar também, né, uma linha que passou para o telão do estádio. Né, o Brasil é o único país do mundo que se traça a linha para o público presente no estádio, né, também acompanhar. Não só como transparência, mas como entretenimento também. É algo bastante importante. Mas vamos lá, vamos traçar as linhas, assim como o Rodrigo Guarizo fez. E o Péricles, por favor, pode me ajudar nisso? Por favor, Péricles. Vamos lá, sim, vamos lá, Raul. Então, Seneme, Raul, me ajuda com essa linha. Assim foi que o Guarizo fez ontem, tá? Esse é o momento do passe, a bola está calibrada lá no momento do passe, e eu preciso agora identificar os jogadores. O defensor tem a ponta do pé mais próxima da linha de fundo, então essa é a nossa referência, tá, Raul? Você vai colocar a base, a gente vai encostar a base na lateral do pé e vai encostar a linha, que é a referência também um pouquinho mais para a esquerda, um toque para a esquerda. Aí, esse é o momento e esse é o ponto. Sobe a linha, confirma essa linha para mim, sobe um pontilhado azul aí para identificar que é o pé. Obrigado. Nesse momento a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque se corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Exatamente. Né? Então, quando a gente colocar a segunda linha, é que a gente pode ter o resultado final. Antes disso, não é possível. Não é possível comemorar, não é possível achar nada. A gente tem que esperar o término do processo. Okay. E agora a gente vai para o término do processo, que é identificar qual ponto do jogador branco está mais próximo da linha de fundo. E a gente identifica por essa imagem, o Guarizo fez isso ontem, que é o ombro. Tá? Então nós vamos no ombro e, de novo, também a gente tem que relacionar a base. Então a gente vai subir um pouco a base, tá? Vamos encostar um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais a base, aí. E agora a gente vai encostar no ombro dele, porque não é o braço
Ou não é o corte do ombro exatamente. É a lateral do braço como a regra prevê. Vamos explicar então detalhadamente isso para aclarar. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal, tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa, né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência, tá? Isso é muito importante, porque faz uma diferença muito grande nessa hora das pessoas não confundirem que tem que colocar a linha nessa parte vertical do ombro. Não, a linha traçada no final do braço, na parte superior da axila. Se o braço está nessa posição que você está, Seneme, a linha tem que cortar aqui. Perfeito. Ela não pode cortar aqui. E se o braço estiver assim, a linha tem que cortar aqui e não cortar aqui. Isso é um entendimento que a gente espera, né, poder aclarar para o público em geral e para os jogadores também. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra, né? Isso é conhecimento de regra. Né, que a gente, com esses trabalhos que a gente faz, com esses vídeos, com esses materiais, né, com essa transparência que a CBF dá, né, a gente está cada vez mais alimentando as pessoas com o verdadeiro espírito de interpretação correta das regras do jogo. Vamos terminar o processo aqui e a gente escolheu o ombro, como o Guarizo fez ontem. Então coloca, por favor, no ombro dele. Exatamente. Aí. Perfeito aí. Tá? Agora pode confirmar a linha, porque já está na base e a referência vertical, pode confirmar e subir essa linha na referência que ele escolheu ontem. Agora confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né? Que é e importante. O zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Exatamente. Não é um lance ajustado. Exatamente. Não é um lance ajustado. Esse é um lance com um certo espaço entre linhas. Só para recordar, né? A linha só ficaria azul e beneficiaria o ataque se elas tivessem se sobreposto. Exatamente. Mas a gente vê claramente que elas estão afastadas e que aparece a vermelha na frente. Exatamente. Né? Isso é bastante legal, porque agora, Péricles, nós vamos fazer um outro exercício. Porque existe um questionamento também, né? Houve um questionamento ontem, desde ontem, de que a melhor câmera seria a câmera 1, que é a câmera master, a chamada câmera master, né? E nós vamos traçar, então, as mesmas linhas da câmera master, para a gente ver o resultado, né? Se é diferente ou se é o mesmo resultado dessa linha traçada nessa 16:50. Vamos lá. Tá bem? Vamos lá, então? Vamos lá, Raul. Raul, me ajuda? Isso, agora a gente vai passar para a câmera 1, que é a câmera de referência central do campo. É importante também a gente falar de que a opção é do próprio árbitro de vídeo. A opção da câmera, ou a 1 ou a 16:50, é uma opção de referência do árbitro de vídeo. É uma escolha dele, tá? Para maior segurança do resultado final, certo? O importante é que a gente saiba que independente da câmera que eu trace a linha, o resultado é o mesmo, porque elas estão calibradas, Perfeito. Né, sincronizadas entre elas. Perfeito. E calibradas pelas linhas do campo, antes do início da partida, o que garante o sistema, né? Perfeito. O que garante a ferramenta sendo utilizada da maneira correta, porque senão a FIFA não aprovaria essa ferramenta. A ferramenta usada eu como membro da comissão de arbitragem da FIFA, participei de todos esses processos de aprovação, né? Então, essa ferramenta só é utilizada porque ela tem a chancela da FIFA, a aprovação da FIFA, senão a gente não estaria colocando. É uma ferramenta utilizada no mundo todo. Isso é muito importante também a gente falar. Muito importante, tá bom? ser dito. Então vamos lá? Aqui, ó a famosa câmera 1, né? Famigerada câmera 1, vamos por ela agora. Vamos fazer essa linha, Raul, me ajuda a fazer essa linha agora pela câmera 1, para a gente perceber quais são as referências, né? A gente volta a olhar para o defensor e para o atacante e identificar, da mesma maneira que a gente fez pela 16:50, quais são
as referências desses atletas mais próximas da linha de fundo, Isso. porque é isso que pede a regra. Então a gente vai na ponta do pé, o Raul já colocou com precisão, a gente está calibrado aqui no ponto de contato, né, Raul? Então a gente vai agora na ponta do pé do defensor, pode marcar, porque você já foi perfeito no local que deveria estar. Isso. E agora vamos no atacante. Vamos colocar no atacante para ver. Posso fazer um comentário? Por favor. Sinceramente, me parece muito mais difícil localizar o ombro do atacante por essa câmera, porque eu tô vendo ele por trás. Pelas costas. Eu não tô vendo ele pela frente, nem pelo lado. Eu tenho mais a visão do braço dele do que do ombro, onde eu deveria colocar a linha. É mais difícil fazer a linha nessa câmera do que na câmera de 16:50. Essa parte do ombro que estava sendo vista pela câmera 16:50 agora está escondida. Eu vejo uma parte do braço. Isso são algumas situações que se apresentam para o VAR na hora e aí ele decide, ele elege por onde ele vai traçar. Mas nós vamos traçar pela 1. E aí, na 1, Raul, isso, a base, volta a base, desce. Isso, aí tá perfeito. Agora vamos encostando até chegar no braço dele e aonde seria o corte. Vai, mais uma. Aí. Aí seria o ponto de corte. Aí seria o ponto horizontal entre a axila dele e o final do braço. Perfeito. Não o ponto vertical da costura da camiseta, né? Perfeito. Da marca do ombro. Perfeito, porque exatamente. é importante, porque a pessoa olha aqui e fala, mas você parou antes do ombro. Não. A gente tem que traçar uma linha, ele tá com o braço assim, Isso. uma linha, né, horizontal que pega assim uma pequena parte do braço. Isso. Né, pela regra do E jogo. por essa perspectiva é nesse local. Uma curiosidade sobre esse ângulo e sobre essa câmera é que por esse ângulo e por essa câmera a gente vê que os corpos eles sobrepõem também a linha. Então a linha não é mostrada de forma inteira, ela não fica 100% visível. O que é também... Você quer dizer o corpo, por exemplo, do Gabriel aqui, ele bloqueia a parte das duas linhas, a azul e a vermelha, né? Exatamente. E um pouco o Thiago Heleno, também ocorre essa referência, o que pode confundir, né, o resultado final dessa ação. Exato. Ok. Tá? Então sobe Essa lá. perspectiva da câmera 1, a gente confirma e sobe. E olha só o nível de precisão desse software. Por uma câmera e pela outra, a gente Confirma tem, lá. depois de confirmado, o mesmo desenho gráfico de linha vermelha, de linha azul, com o mesmo espaço, ou seja, é de uma confiabilidade que a gente precisa desfrutar. Você acaba de me comprovar com esse trabalho, você e o Raul, de que independente da câmera que eu eleja, né, Isso. o resultado final, nessa jogada, vai dar impedimento. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então isso é muito legal, isso é muito importante. Eu recordo aqui que a qualidade da transmissão e das câmeras é da emissora que transmite, né? É da emissora que transmite. A qualidade das câmeras, nós recebemos os sinais da transmissora, né? E trabalhamos com a qualidade da câmera que nós recebemos, tá? E que no final das contas, a gente acaba de comprovar aqui que o jogador estaria impedido, independente da câmera que fosse eleita. Então, pessoal, em resumo, né, da jogada que a gente viu, o que foi, quais foram os nossos objetivos, né? Demonstrar essa questão da linha do braço, né, que é uma linha horizontal e que ocupa, sim, a linha pega o final do braço do jogador aqui no alto, tá certo? E também todo esse processo de que as linhas são calibradas, né, antes do jogo, né, existe uma sincronização de linhas, tá certo? E que independente da câmera que a gente utilize para traçar e que o VAR utilize para traçar durante o jogo, o resultado final ele vai ser igual, com garantias 100%, tá bom? A gente se vê numa próxima situação que a gente pode eventualmente aclarar para todo mundo. Um abraço para todos. Então, uma aula, né, de arbitragem. Quero que você comente aí o que você achou. Concorda? Tirou sua dúvida? Tirou sua dúvida? Tirou, claro. O vídeo, como você disse, didático e explicativo. É isso aí. Então, aqui a opinião é sua. Comente aí embaixo, fique à vontade, né? E se ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também. Wellington Campos FC,
não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, porque esse joinha aí é que o YouTube entende como, ó, a galera gostou, isso é bom. Né? É o que engaja no YouTube, é o que espalha o vídeo. Esse que é o detalhe. Então, quanto mais espalha, mais visualizações tem, mais inscritos aparecem no canal e isso ajuda a gente consideravelmente, tá? Me ajuda nessa. Muito obrigado a todos. Prazer aqui ao meu lado, Bruno Gentili, Wellington Campos. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.